Bem-vindos ao Estado do Conselho, que vai ser debatido com António João Paredes, Vítor Guedes e António Padrão. Hoje debatemos o Estado do Conselho da Figueira da Foz em Coimbra. Em Coimbra, porquê? Porque hoje foi apresentada a Coimbra TV, a irmã gêmea da Figueira TV. E é por isso que estamos aqui no Hotel Dona Inês, para debatermos o Estado do Conselho da Figueira da Foz. Vamos então começar hoje numa versão mais curta, em termos de tempo, porque o painel está completo e de resto já não se reunia há bastante tempo. Daqui a pouco já dávamos felicitávamos pelo Natal que passou, mas ainda não aconteceu o Natal, mas desde já bom Natal, não é? Não sei se voltaremos a ver-nos ainda este ano. Vamos então começar pelas eleições internas do PS. O António João Paredes certamente já pensou onde é que eu já ouvi isto, não é? É verdade. Já foi presidente da Conselhia, já esteve em algumas disputas, ainda que indiretamente, que sucederam ou não? O PS tem, por tradição, ser um partido ativo ao nível interno e externo. Agora, quando não somos eleições externas, somos eleições internas. E agora, por força dos estatutos, houve uma alteração que diz que as eleições a seguir às eleições autárquicas automaticamente tem que haver, após 90 dias, terem decorrido as eleições autárquicas, tem que haver eleições para a Conselhia. E o mandato foi alterado, passou de 2 anos para 4 anos para acompanhar o mandato autárquico. Daí que temos um pouco as eleições antecipadas e como sempre, é um ato democrático, é um ato de dinâmica democrática e de pluralismo dentro do próprio partido. Mas esta democraticidade interna, este pluralismo, no caso da Figueira da Foz, relativamente à próxima ato eleitoral, não está a ser levado ao extremo, ao termos o chefe de gabinete do Presidente da Câmara e um dos vereadores a serem candidatos ao lugar de líder? Penso que não, porque ambos são militantes do Partido Socialista. Sim, desde logo, não poderiam candidatar-se, não é? Exatamente, não podem ser, pelo facto de ocuparem certos cargos, não podem estar inibidos de serem candidatos. E, com tal, apesar de um ser vereador sem pelouros, mas é vereador, e o outro ser chefe de gabinete, acho que é distinto, tanto um como o outro. A função nada tem a ver com a questão de candidato ou com o cargo de candidato. Não é compatível. O ambiente no seio do Executivo, porque, repare, do lado de João Portugal está também Carlos Monteiro, que é vereador e foi vice-presidente da Câmara no anterior mandato. Tiago Castelo Branco, não sei se terá alguém no Executivo, porque João Tede não pode votar porque é independente. António Tavares pode votar porque já é militante, mas também não se manifestou. A vereadora Ana Carvalho, que saiba, é independente, não é? Portanto, há ali, pelo menos aparentemente, uma divisão no Executivo relativamente a este processo. Parece-me que não. Eu penso que o que está em causa é realmente duas sensibilidades, 2 projetos distintos e não uma lógica de fratura entre os elementos pelo facto de simultaneamente serem vereadores ou serem chefe de gabinete ou não. O que está em causa são projetos diferentes e que vão disputar as eleições internas. Por outro lado, e aí penso que em relação, não sei se quer entrar já nesse processo, em relação às 2 candidaturas, se falamos depois, mas que não parece que esteja aqui uma guerra de um lado ou do outro e que seja uma guerra fraturante dentro da própria estrutura autárquica. Vamos tentar perceber qual é a opinião do António Padrão. Isto pode afetar de algum modo o funcionamento do Executivo ou não, António Padrão? Penso que sim. Porquê? Bem, a antecâmara deste momento, ou seja, se analisarmos as relações entre o Presidente da Câmara, João Tede, e o Partido Socialista Local, e nós reportamos, portanto, ao exercício deste último mandato, do mandato anterior, o que é que constatamos? Constatamos que foram patentes um conjunto de divergências entre o Executivo, na pessoa do João Tede,
e a estrutura local socialista. Na pessoa de João Portugal, que é o líder. Na pessoa de João Portugal também. E que agora é vereador. Ora bem, desencontros, por vezes, opiniões públicas de ruptura, divergências evidentes, que, desde o meu ponto de vista, o João Ataíde tentou resolver de que forma? Num momento determinado. Eu interpretei a escolha do chefe de gabinete como alguém que pudesse fazer de elo de ligação entre a Câmara, João Ataíde, e o Partido Socialista. Mas a um outro nível, a nível distrital. Não, a nível local. A nível local. Ou seja, a escolha do chefe de gabinete, de alguma forma, veio-se enquadrar numa tentativa de desbloquear e de aproximar o Presidente da Câmara e o Partido Socialista local. Como é de ligação? Foi assim que fiz a leitura, foi assim que interpretei. Ora bem, mas agora constatamos o seguinte, constatamos que o chefe de gabinete, que desde o meu ponto de vista teria essa função, temos que analisar as coisas no tempo também, é opositor em termos, legítimo opositor, de resto, é opositor em termos de eleições internas do Partido Socialista. Ou seja, Tiago Castelo Branco, ao candidatar-se, pretende deixar de fazer a ponte para passar a ser a ponte, é isso? Não, pretende, ou seja, eu não sei se terá condições para continuar a fazer de ponte, nestas circunstâncias, ou seja, eu não sei se a função não se esgota aí, porque quer queremos, quer não, estes processos deixam sempre sequelas, O António João Paredes falou em, são 2 projetos, 2 sensibilidades, é evidente que sim. Porventura, até de uma forma mais acentuada, porque no âmbito distrital estiveram ligados a diferentes protagonistas, a diferentes candidatos à distrital do Partido Socialista, à Federação Distrital, penso que é assim que se chama, não é? E portanto há aqui estas questões deixam sempre consequências. De modo que, está a ver, o que é que acontece? Temos dois adversários que fazem parte de uma mesma equipa. Ou seja, portanto, na sua opinião, o ambiente no seio executivo pode estar comprometido, pelo menos durante este processo e provavelmente depois do processo também, porque eu vou dizer que estes processos deixam sempre sequelas. Eu não passo receitas, políticas, como é óbvio, mas é evidente que, como observador do Partido Socialista, o ideal seria que neste momento, com maioria, conseguissem uma lista única. E essa lista única seria naturalmente a lista de João Portugal ou de Vítor Guedes? Pergunta. Eu não acho que se tenha que procurar a existência de listas únicas. Sinceramente, não me parece que essa seja a melhor via. Eu acho que o confronto de ideias é importante dentro de um aparelho partidário. Já tenho alguma dificuldade em perceber que as 2 listas existentes candidatas ao órgão emanem do poder, diretamente do poder. Porque me parece a mim que seria, mas quem sou eu para dar opiniões sobre a vida interna do PS, e que me desculpem os militantes por esta ousadia, porém eu acho que quem está à frente das estruturas partidárias não deve estar dentro das estruturas de poder. Julgo que é útil ter algum distanciamento do poder, porque não é para que exista um contrapoder, é para que exista esse distanciamento para poder efetivamente ser um acrescento, um complemento de quem exerce o poder executivo numa Câmara, ter ali um braço de complementariedade que pode ser útil e também de crítica, também pode ser extremamente útil. E de articulação de estratégias políticas. Exatamente. Quando as pessoas que são candidatas, no fundo, emanam do órgão de poder, perdem este sentido crítico, este distanciamento
e parece-me que o órgão em si, político do partido, necessariamente vai perder com isso. Depois, parece-me de facto, e estou de acordo com o António Padrão, parece-me que este processo deixará necessariamente sequelas. João Ataíde foi buscar o seu chefe de gabinete para servir de ponto de partido, e essa também foi a minha opinião. Julgo que não foi muito bem sucedida, e tanto não é bem sucedida. Eu observei que era uma ponte com a distrital, porque com a conselheira parece que a outra margem não ficou assim tão receptiva. Não, lá está. Foi uma tentativa mal sucedida do meu ponto de vista, e posso estar a analisar mal as coisas, e tanto é que esta eleição parece-me que prova isso. João Ataíde conduz Tiago Castelo Branco como chefe de gabinete para o atual mandato, e agora Tiago Castelo Branco é candidato. É um candidato tal como João Portugal, sim. Mas é que estas duas candidaturas demonstram já a cisão que houve antes do ato eleitoral, na escolha da própria lista, e que pelos vistos, se perpetua agora. O que significa que Tiago Castelo Branco não terá feito a tal ponte, o que significa, segundo a opinião de António Padrão e também de Vítor Guedes. António João Paredes, quem sair vencedor destas eleições, quer seja João Portugal ou Tiago Castelo Branco, vai conduzir o próximo processo autárquico por coincidência dos mandatos. Não são umas eleições quaisquer, como eram até aqui, que eram de 2 em 2 anos. A esta distância, e há que ter em conta, por outro lado, que o Presidente da Câmara é independente, e de certeza que continuará a ser independente, pelo menos assim tem manifestado essa ideia. Estas eleições são mais importantes do que as últimas eleições, por exemplo, sem subestimar as eleições anteriores a estas. Por esse motivo. Sim, eu referi isso quando falei na questão da alteração dos estatutos. O objetivo é mesmo dar estabilidade e haver um acompanhamento durante 4 anos, daí passar de 2 para 4 anos, para haver alguma estabilidade, e ser também esse órgão a ter a responsabilidade e ter a possibilidade durante 4 anos de preparar e de acompanhar o mandato autárquico, essencialmente, embora as competências da Comissão Política não se esgotem meramente na questão autárquica. Claro. Tem uma outra dimensão, um apoio todo também da organização do próprio partido ao nível local para os outros combates e para outras eleições externas. E isso é que é importante referir. Mas tem a sua matriz uma relação de maior proximidade com local e obviamente também com os órgãos autárquicos locais. Nesta matéria, só quero dizer que não me parece, e é importante fazer aqui uma separação, não me parece que o facto do Tiago Castelo Branco ser chefe de gabinete e possa-se fazer aqui uma comparação com a questão do João Portugal por ser vereador e ambos vêm do poder. Não, porque o chefe de gabinete não é propriamente um executivo, é um apoio logístico e não só, mas político, mas não é propriamente de poder, da decisão emana do próprio Presidente, não emana do João Paredes não vê nenhum problema com continuar a dizer mal. Não vejo. Já agora vejo um enorme problema numa outra situação. E aqui sim, que me parece que, e esta é a minha opinião, é que eu acho que João Portugal não tem condições, devia ter amadurecido a sua posição e, se calhar, devia ter feito um pouco aquilo que eu fiz há 4 anos. Em nome da pacificação, em nome daquilo que é a estabilidade que se pretende em termos autárquicos, talvez afastar-se no sentido de dar a possibilidade de se encontrar um outro protagonista mais abrangente, que pudesse realmente unir e pacificar o partido na sua relação de cooperação com a Câmara. Eu sou contra a municipalização do partido, mas sou também contra a instrumentalização da Câmara de forma partidária. Como tal, por aquilo que nós assistimos durante e concordo com os meus colegas, antes da campanha, mas durante 4 anos,
de uma forma consequente e sistemática, o João Portugal foi um fator de instabilidade na Câmara. E não admito sequer que o João Portugal me possa comparar essa matéria dizendo que eu não sou referência em relação a isso, porque dei uma entrevista ao final de 4 anos após umas eleições em que a minha crítica é objetiva, sou factual e que a partir daí remeti-me ao silêncio e não me recandidatei em nome da estabilidade para não estar num processo de crispação. Há alturas em que nós devemos saber sair, saber retirar e pôr os interesses da Figueira, os interesses do partido, acima dos interesses pessoais e dos interesses do grupo. É aqui que é a grande diferença entre estas duas candidaturas que é importante dar o nome. Depreendo das suas palavras que o militante António João Paredes e também o ex-líder do PS apoia a candidatura de Tiago Castelo Branco? Aquilo que eu digo é que... Não, mas pergunto-lhe se apoia a candidatura de Tiago Castelo Branco. O Tiago Castelo Branco não precisa do meu apoio. O Tiago Castelo Branco, como o João Portugal, precisa do apoio do maior número de militantes possível. Sim, aquilo que eu acho, neste momento, estamos a falar em relação à avaliação das duas candidaturas. Em termos das duas candidaturas, inclusivamente pela forma como se apresentam, a candidatura, e aquilo já tive a oportunidade de falar no outro programa, no Estado do Conselho, dizer que, mais uma vez, a forma como os apoios estão a estão a ser apresentados, não é mais do que uma lista praticamente de facção, ainda com alguma cosmética. Ao ir buscar o João Carrona, ao ir buscar o João Pequeno, que praticamente se representam a si próprios, não é mais do que uma operação de cosmética, porque em relação de grande sensibilidade e de uma forma transversal, aquela lista enferma de unidade e de sensibilidades. Não é uma lista inclusiva e transversal. Não é. Com todo o respeito pelas pessoas que lá estão e que têm pessoas de grande valor, e é pena que, por isso é que eu digo que devia-se ter-se encontrado uma figura mais abrangente, e nesse aspecto penso que o Tiago Castelo Branco será mais abrangente, até porque tem tido uma postura diferente nessa matéria, nomeadamente naquilo que é importante, que é a estabilidade de 4 anos. 4 anos que vão ser muito difíceis, estes 4 que passaram já foram, e que tem que haver uma responsabilidade política deste processo. Não podemos continuar com este assunto, porque temos aqui outros assuntos Deixe-me só, Então, é mesmo para... Sim, mas deixe-me só para rematar para corrigir aqui o seguinte. Quem ouviu o Dr. Vítor Guedes depois das minhas palavras já de pensar que eu defendo o municalista, não é? Quer dizer, a questão não é essa. O que eu disse é que o ideal, eu vou ajudar o Vítor Guedes, ou vou esclarecer o Vítor Guedes nesse sentido. O que eu disse foi que o ideal para o Partido Socialista local, inclusive para o Executivo, o cenário ideal era que houvesse uma só lista. Porquê? Porque, de alguma forma, atenuava, eliminava qualquer tipo de atrito, qualquer tipo de divergência. E o António João Paredes acaba por defender... É evidente que é absolutamente normal que haja duas ou mais listas. Vamos passar para o próximo assunto. Normal. Falta saber se haverá uma ou várias listas para a presidência da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, porque Manuel Machado, o presidente da Câmara de Coimbra, tem de resignar ao cargo porque foi eleito presidente da Associação Nacional de Municípios. João Ataíde, presidente da Câmara da Figueira da Foz, já disse que está disponível para assumir a presidência, para submeter a votos entre os seus pares no seio da Assembleia da CIM região de Coimbra. Vítor Guedes, a Figueira da Foz tem a ganhar se João Ataíde for eleito? Não é isso. É que, em bom rigor, quem é eleito por um cargo desses não deve estar a pugnar pelos interesses de uma cidade, mas sim de uma região, do meu ponto de vista. E é nessa medida que deve desempenhar o seu cargo. É óbvio que eu ficarei satisfeito se o cargo for exercido por João Ataíde na qualidade figueirense que sou. É nesse aspecto mas não que a Figueira poderá ter alguma promoção, poderá ter uma promoção. Eu espero que tenha uma promoção. Eu espero que tenha uma promoção do ponto de vista da visibilidade.
já não me parece que deva ter uma promoção no sentido do favorecimento, porque então algo está mal no cargo e no desempenho do cargo e na função da existência na minha pergunta daquela estrutura. Estava implícito qualquer Sim, favorecimento. mas poderia ficar alguma dúvida. Portanto, eu ficarei muito satisfeito se João Ataíde exercer a presidência do órgão, e espero que ele tenha a capacidade, isso é que se espera dele, é que tenha a capacidade de agregar à sua volta as pessoas competentes e necessárias para dar força a esta região que tanto tem perdido ao longo destes últimos anos e que tem visto toda esboroar-se, digamos assim, o potencial que tem tido, quer humano, quer material, em favor de outras regiões, por ineficiência e incapacidade nossa. E, portanto, meia culpa também. António Padrão, João Ataíde, recorde-se, não só não concordou com o atual figurino da Comissão da Comunidade Intermunicipal, como não concordava e não gostava do próprio nome, da própria designação. Mas isso não obsta que ele se candidate e venha até a presidir esta estrutura. Faço-lhe a mesma pergunta. É bom para a Figueira da Foz? Não tem por ser bom nem por ser mau. São cargos que eu aí tenho comum das palavras do Vítor Guedes, são cargos que têm que ser desempenhados com equidade, com distanciamento, com equilíbrio. Aliás, o facto de João Ataíde ser Presidente da Câmara da Figueira e, porventura, vier desempenhar as funções que referiu, não lhe dá maioria. A Figueira não fica com maioria. Ele tem simplesmente um voto. Portanto, não se trata será mais no sentido simbólico do desempenho do cargo, porque em termos, digamos, nominais, vale um voto, não é? Mas se em Coimbra se celebra o facto, independentemente da copartidária de que Manuel Machado presida a Associação Nacional de Municípios, penso que na Figueira, António João Paredes também, haverá esse espírito de regozijo por João Ataíde vir a presidir à Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra. Eu aqui, por incrível que pareça, não foi combinado, mas eu partilho um pouco da opinião dos meus colegas. Obviamente que em termos de visibilidade é bom para a Figueira da Foz, mas em termos de exercício tem que ser feito com distanciamento, porque a ideia da criação da CIMS seria completamente contrariada na sua essência e no espírito com que elas foram criadas. A ideia é criar escala, a ideia é criar sinergias, a ideia é realmente criar dinâmicas, inclusive até a favor de uma lógica até de discriminação positiva, ganhar aqui o efeito de escala e daí também até com um certo equilíbrio nas duas vice-presidências estarem em termos de acordo previsto as vice-presidências serem do punhal interior para tentar fazer aqui algum equilíbrio nas sensibilidades, e nomeadamente naquilo que é a identidade e do conhecimento da identidade territorial, que há diferenças em termos de identidade territorial, e de haver a possibilidade de ganhar essa escala e de haver, inclusive, discriminação positiva e ganhar essas sinergias para realmente valermos por um todo e não pelo facto. A questão que se coloca em relação à diferença com a Associação Nacional de Municípios e a eleição aí é uma questão muito mais ampla. Porque tem outra escala. Tem outra escala. É um interlocutor direto do governo. Mas aqui a questão é assim, nós estamos a falar... É a centralidade novamente, ou recuperar a importância de Coimbra, da região de Coimbra, no âmbito nacional. Aí é um pouco diferente. Estamos a falar da maior comunidade intermunicipal do país, tem mais de 400 mil habitantes, tem 17 municípios. Então, esta questão da presidência, se João Ataíde vier a ser presidente, é melhor para ele, para projetar a sua imagem, do que para a Figueira, é isso? O ideal será que seja bom para as duas situações, para a sua imagem, para a Figueira, mas que seja também essencialmente para toda a CIM. Porque o que o António Paredes está a dizer, mas é óbvio que se ele desempenhar bem o lugar, é óbvio que se conseguir congregar as tais forças e dinamizar e potenciar a região, é óbvio que naturalmente beneficiará do ponto de vista da imagem com isso. Há 2 meses o atual executivo foi eleito, entretanto os pelouros foram distribuídos. António Tavares, número 5 da lista, é o novo vice-presidente da Câmara, como o João Ataíde tinha já anunciado antes das eleições, e foi um acordo que também houve com o partido. João Portugal também integra a lista. Que sinal é que vê nesta distribuição de pelouros e de competências, Vítor Guedes?
Olha, eu vejo um triste sinal. Porquê? Eu vejo um triste sinal e, no fundo, isso corrobora aquilo que já era a minha sensação em momento anterior às eleições, quando precisamente se falou nesta questão. Todos nós sabemos, e não é segredo para ninguém, que João Ataíde, em momento anterior às eleições, afirmou que a pessoa que para ele era imprescindível era António Tavares. Ou seja, todos os demais eram prescindíveis. E todos os demais quiseram ir e fizeram questão de ir nesta lista e acompanhá-lo. E aí comungam também a opinião do António Paredes, no sentido de que a questão de achar que João Portugal não tinha condições ou não tem condições para pacificar o partido. Essa questão, como é óbvio, eu não me coloco e nem a coloco, porque eu não sou militante do PS e portanto não me meto nisso. Contudo, parece-me que ele deixa de ter condições quando João Ataíde, no fundo, não o queria levar, e toda a gente sabe disso na Figueira da Foz, não o queria levar na sua lista, acaba por ser compelido a fazê-lo. Ele próprio, João Portugal, faz questão a ir, depois, curiosamente, ou não sei, aceita ser coadjutor do Presidente da Câmara, não assumindo qualquer função de vereador, e o facto de ser vereador sem Porque é deputado tempo... e não quis designar nem suspender. Não, é que, sabe, isso depois permite-nos pensar que ele está aqui numa situação de ver o que é que acontece ao seu lugar de deputado, para saber se depois tem ali um lugar na Câmara. Quer dizer, permite todas as especulações. Se eu faço questão de ir num cargo e de ir numa função para um órgão executivo, eu tenho que me predispor a trabalhar nele. Não posso aceitar ser coadjutor, ser vice nada, aquilo não é nada, é mero vereador. Ser coadjutor, portanto, não me posso bastar com ser coadjutor do Presidente da Câmara. Essa questão está esclarecida. Concluindo, então, relativamente à distribuição de pelouros. E a outra questão lamentável é a questão, de facto, de Carlos Monteiro. Quer dizer, Carlos Monteiro era o Vice-Presidente da Câmara, tinha como pelouros a ação social, a educação, julgo que o desporto, portanto, era um vereador com funções de relevo e mais a mais numa altura de carência económica de muita gente, portanto, em que a Câmara pode ter aqui uma intervenção social muitíssimo relevante. E para mim, de facto, é uma coisa inexplicável que ele aceite ser e ter as funções que anteriormente que por vezes dava jeito de dar ao vereador da oposição, que é os cemitérios, as feiras e os mercados, e aceite sair portanto, ser destituído de funções, com a agravante de ele próprio votar a sua própria destituição. É que ele participou na votação de eleição do António Tavares, ou seja, ele votou no reconhecimento da sua minoridade relativamente àquele outro seu colega de vereação, o que é uma coisa inexplicável. Portanto, eu acho que ele não tem condições, e não tinha condições nestas circunstâncias de lá estar. Ao manter-se na lista, António Padrão, estou a falar de Carlos Monteiro, como número 2, e sabendo que António Tavares iria ser vice-presidente caso João Ataíde ganhasse as eleições, como veio acontecer, embora sendo o número 5, Carlos Monteiro já, naquela altura, votou a favor disso. Que outro reparo é que pode fazer relativamente à distribuição de pelouros? Olha, o reparo que eu tenho a fazer é de fundo, e consiste no seguinte. De fundo, mas de forma sintética. Sim, de forma muito sintética, Enquanto não houver uma reforma do sistema eleitoral que possa eleger um presidente, e o presidente, enfim, uma vez eleito, escolher a sua equipa, nós vamos assistir sempre. Bom, eu não fico em segundo, estou em terceiro, não posso passar para quarto, porque já desempenhei o lugar de segundo, porque já fui vice-presidente. Vamos assistir sempre a esta negociata que nada tem a ver com os eleitores. Portanto, só há uma forma de acabar com esta negociação prévia à apresentação de uma lista. É reformar o sistema eleitoral, que é aquilo que o país precisa há muito tempo. Há muito tempo. Penso que é Foi uma reflexão breve, de fundo, mas breve. António João Paredes, o que é que acha deste executivo atendendo à distribuição de pelouros? Eu comungo um pouco daquilo que o António disse, sou a favor também da reforma.
dessa reforma que ficou na gaveta, infelizmente, e que até ia mais longe nessa reforma. Ia mesmo mais longe ao ponto de o Presidente poder escolher quem bem entendesse, e sou a favor para o seu Executivo. E emanava da Assembleia Municipal o Presidente. Ou não. E mais, monocolor. Ou seja, reforçar as competências da Assembleia e dando a possibilidade de quem ganhou governa para ter alguma estabilidade e, obviamente, reforçando também os poderes de fiscalização e o poder, inclusive, de dissolver a Assembleia. Agora, em relação à distribuição dos pelouros, o que me parece aquilo que o João Ataíde acaba por ter razão ao não querer a colaboração ou a integração de João Portugal nas listas, não era só pela questão do conflito e da crispação constante. É que ele sabia que de antemão que seria um pelouro daquilo que se chama um pelouro vazio, um pelouro de figurino, um pelouro digamos, de marionete representativa. Seria um ator meramente sem papel. Digamos que, talvez para não entrar um pouco mais, ou não ir um pouco mais longe, terá sido também uma vontade para cautelar, se calhar, o seu próprio futuro, e daí, mais uma vez, o João Portugal não se preocupar com o verdadeiro interesse da Figueira e do partido, e estará mais preocupado com a sua situação. Eu já termino. Isto é pré-campanha. E não estou a fazer pré-campanha. Não. E vou já concluir. Eu concluí nesta matéria. Acho, inclusivamente, daí que sou frontal e acho até que seria, tal qual como disse o Vítor Guedes, não combinei nada com ele, nem com o António Padrão. Se ele queria ser vereador, então era para aceitar. E aceitava, e mais, se essa fosse a determinação, mesmo com a crispação que foi criada, na esperança que isso pudesse ser alterado e que se pudesse haver depois um clima de paz, devia ele desempenhar o cargo de vereador a tempo inteiro e assumir as suas... Deixe-me fazer-lhe uma última pergunta e para fecharmos este Estado do Conselho. O que é que acha deste Executivo? Corre o risco de ser o pior Executivo depois do 25 de Abril e antes do 25 de Abril também? Eu nem sei. Você está a ser mauzinho. Você está a ser mauzinho. Mas ainda bem que me coloque esta pergunta, porque dá a possibilidade de depois, às vezes, quando me respondem àquilo que eu digo aqui no Estado do Conselho, dá para também aqui poder esclarecer algumas situações. É que realmente há 4 anos foi numa outra circunstância que após as eleições e ao final de 100 dias de governação eu dei essa entrevista. E não afirmei dizendo que este é o pior executivo. Eu disse, se não mudar de rumo, corria o risco de poder ser o pior. Acha que está no rumo certo? Neste momento é cedo demais para dizer se está no rumo certo ou não. Então, aquilo que me parece... Daqui a um mês volto a fazer a mesma pergunta. Por certo, sim, mas só para fazer, só mesmo para concluir, para dizer que naquilo que era, eu não gosto de dizer que tenho sempre razão, nunca me engano, não tenho dúvidas, não gosto de dizer. Alguém já disse, já me engano, raramente tenho dúvidas, e já alguém o disse, eu não digo. Mas nesta matéria, quando dei essa entrevista, naquilo que eram as minhas presenças meramente políticas e as questões políticas, o tempo acabou por dar razão. Dou-lhe um exemplo. As empresas municipais, a questão do Golfo do Arcos, a questão do Palácio do Paço de Maiorca, etc. O tempo dá sempre razão, até porque, neste caso, a razão está do lado do tempo, porque já não temos mais tempo para este Estado do Conselho.